Bom dia, com a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui meditando na palavra e você é nosso convidado para meditar conosco na palavra de Deus. É, uma, é um assunto muito interessante meditar na palavra de Deus, porque ela nos orienta, ela nos traz renovo, ela nos traz orientações para o dia a dia da nossa vida. E o livro de Provérbios, ele é um livro fantástico para orientar as pessoas no dia a dia, aquilo que devemos fazer. E hoje nós vamos falar, o nosso título a nossa mensagem hoje é Imitando os Justos. É porque aqui em Provérbios 31, aliás, 3:31 diz: não tenha inveja dos homens violentos. Quer dizer, se eu não devo ter inveja de alguém que não é justo, de alguém que é violento, eu devo imitar os justos, aqueles que eu acho que procede de maneira correta durante a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Ele diz: olha, porque como eu sou o imitador de Cristo, eu procuro viver como Cristo, eu procuro andar como Cristo, então eu aconselho vocês me imitarem. Não é errado você imitar alguém que, que, que é honesto, que é bom, que é conselheiro, que tem uma vida ilibada diante de Deus. Então é necessário que a gente imite essas pessoas. É, Quando Abraham Lincoln morreu, foi assassinado, né, o presidente dos Estados Unidos, em seu lugar assumiu Roosevelt, né? E o seu sucessor, o sucessor de Abraham Lincoln, que chamava-se Roosevelt, quando ele queria tomar uma decisão importante, diz que ele olhava para a foto de Abraham Lincoln e ele dizia: se fosse você, você resolveria isso como? Então, como ele não conhecia Deus, ele recorria a uma foto de Abraão Lincoln. Mas você, que é um cristão, eu tenho certeza que você é, quando você quiser tomar uma decisão errada, você olhe para Jesus, para Cristo, para Deus e diga: ó Senhor, se fosse o Senhor, como tomaria essa decisão? Será se a minha decisão é aprovada por Cristo? Então, por isso que você deve, assim como Roosevelt, ele imitava Abraham Lincoln, você e eu devemos imitar Cristo, o apóstolo Paulo. A palavra em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sede meus imitadores. Ele escrevendo aos Coríntios, era uma igreja trabalhosa. Então ele está dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, o brilho de Cristo estava resplandecendo nele, para que aquele brilho ele chegasse até os irmãos que estavam ali na igreja, na cidade de Corinto. Então, se você se aproxima, anda com pessoas de má índole, então você finda adquirindo os hábitos negativos, perversos daquela pessoa. Porque o homem, ele é fácil de ser influenciado. E talvez, às vezes, se você querer, quando menos espera, você está sendo influenciado por aquela pessoa que você procurou se aproximar. Então, nós precisamos procurar se andar
e se aproximar com pessoas boas, pessoas que tenham uma índole boa, que possam lhe ajudar. É claro que você não vai poder escolher tudo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, numa repartição, lá tem todo tipo de gente e você é obrigado pela necessidade do emprego que você tem para alimentar a sua família, você vai ter que conviver com aquelas pessoas. Não estou falando isso, mas se você se acompanha com pessoas nos finais de semana, depois do expediente, e você está sempre junto daquela pessoa que tem uma má índole, claro, você vai com certeza adquirir os hábitos negativos daquela pessoa. E o provérbio popular que diz assim: diz por quem tu andas e eu digo quem tu és. Então, se você anda, eu vejo uma pessoa sempre andando com alguém que não é bem visto, que faz o mal. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa sempre andando com um traficante, o que eu vou pensar dessa pessoa? Olha, se ele está andando com um traficante, futuramente ele vai ser influenciado por esse traficante. Se você tem amizade com um criminoso, com alguém que pratica crime, então a sua tendência é um dia você também praticar o crime, porque você vai ser influenciado por aquela pessoa. Então esse provérbio popular, ele diz, se você se acompanha, anda com quem não presta, então o que acontece? Alguém vai dizer que você também não é uma boa pessoa. Tá certo? Se eu ando com uma pessoa que está constantemente chamando palavrão, uma ideia bem interessante. Tem gente que, outro dia eu estava na casa de um amigo e ele recebeu uma visita lá de um conhecido dele, e aquele homem, ele falava tanto palavrão que incomodou a todo mundo. Certo? Então, essa pessoa, para mim, eu vou fazer uma visita a ele, só se for uma necessidade muito grande por uma questão de trabalho ou resolver um problema, mas jamais eu irei sair da minha casa para ir fazer uma visita a alguém que diz 4 palavras, 3 ele chama palavrão. Então, esse tipo de pessoas, a gente deve fugir dele, entende? Porque pega mal para as pessoas. Se a gente se acompanhar com gente que não tem educação, porque, olha, essa pessoa, ele parece nunca tinha ido na casa desse meu amigo e chegou lá logo com essa coisa. Então, esses palavrões. Então, ele nunca mais ele vai ser convidado a voltar naquela casa. Quando ele saiu, a gente ficou comentando, rapaz, que homem de uma mente maldosa, uma mente deturpada, entendeu? Isso a gente sabe que são demônios que estão na vida dessa pessoa. Não pode ser. O Espírito Santo não pode habitar num lugar desse. A Bíblia diz que da fonte que sai água doce, não sai água salgada. Então, foi Tiago que disse isso aí, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Da fonte que sai água doce, não sai água salgada. Então, com a boca que eu louvo a Deus, eu não posso exaltar ao inimigo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque se você ainda fala palavrão, é preciso corrigir. Se você fala palavrão e depois quer agradar a Deus falando o nome de Deus, primeiro você precisa saber que a boca que louva a Deus, essa mesma boca, essa mesma voz,
não pode louvar ao inimigo de Deus. É preciso ter cuidado. Nós estamos aqui falando de coisas práticas, do dia a dia, da vida, tá certo? Mostrando como a gente deve proceder, como a gente deve agir no dia, na labuta cotidiana, tá certo? É o livro de Provérbios que nos ensina essas coisas. Evitar o homem perverso, evitar o homem que fala besteira, se acompanhar com alguém que possa lhe orientar e levar a presença de Deus, a adorar a Deus. Se você vai na casa de alguém, chega lá e diz, rapaz, vamos ler um texto sagrado aqui, vamos meditar, vamos louvar a Deus, vamos cantar um hino de adoração a Deus. Aí sim, essa casa você deve frequentar, entendeu? Não para ir jogar a conversa fora, mas para louvar, para exaltar o nome de Deus. É isso que nós te aconselhamos. E hoje é sexta-feira, amanhã, com certeza tem um final de semana pela frente, e vamos aproveitar esse final de semana para meditar na palavra do Senhor. Amém? E que a bênção de Deus permaneça sobre nós. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? E ativar o sino das notificações e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço.